cultura humanista do Renascimento. Então, o que nós entendemos por Renascimento? Então, Renascimento é aquele movimento cultural entre os séculos XIV e XVI, que aconteceu na Itália e que vai se expandir para outras regiões da Europa, né? Então, esse movimento cultural e artístico é um movimento que a gente pode chamar de elitista. Por que elitista? Porque, digamos assim, este movimento estava com acesso facilitado para as camadas ricas da população. As camadas pobres, as camadas do meio rural, não tinham acesso a esse movimento artístico e cultural, né? Então é um movimento artístico e cultural elitista, porque vai somente influenciar as camadas ricas da população, e é um movimento urbano. Por que urbano? Porque vai atingir somente as cidades prósperas, onde o comércio era bastante intenso, onde o comércio se desenvolveu bastante. Então, uma íntima relação entre o desenvolvimento do comércio nas cidades italianas e em outras cidades de outros países, onde o comércio era bastante desenvolvido, e este comércio desenvolvido vai gerar uma burguesia poderosa, uma burguesia muito rica, e é esta burguesia rica e poderosa que vai, de certa maneira, investir e patrocinar esses artistas do Renascimento. Tá? Muito bem. O nome Renascimento, a origem deste nome Renascimento, é que os homens do Renascimento, os humanistas, né, eles procuram retomar os valores da cultura greco-romana. Então, estes valores eram bastante procurados, bastante estudados por esses estudiosos humanistas, né? Então, há um resgate, há uma retomada desses valores da cultura greco-romana. Esses pensadores, esses filósofos, esses artistas e cientistas do Renascimento entendiam que a cultura greco-romana era uma cultura que valorizava, enaltecia os valores humanos, né? Então, essa cultura greco-romana, durante o período medieval, durante a Idade Média, ela foi bastante esquecida, bastante desprezada, né? A Igreja Católica, durante a Idade Média, ela vai valorizar muito a cultura cristã, a religião católica. E essa cultura greco-romana, por ser uma cultura, no entendimento da igreja, uma cultura pagã, vai ser uma cultura desprezada, colocada em segundo plano, né? Muito bem. E durante o Renascimento, né, o Renascimento marca um novo capítulo da história, né? Ele está dentro da chamada modernidade. Nós estamos adentrando a Idade Moderna, e a Idade Moderna é aquele período da história que está na transição do feudalismo para o capitalismo, né? Então, o Renascimento, no campo das ideias, no campo da cultura, marca esta mudança de mentalidade, esta mudança da cultura medieval para a cultura moderna, ou seja, o Renascimento, a expressão nas artes desta cultura moderna que é o Renascimento, né? Então, durante esse período do Renascimento, né, nós vamos consagrar os valores da burguesia, que é a classe social em ascensão, é a classe social que tem poder econômico, é a classe social que vai patrocinar este movimento cultural chamado Renascimento, né? Então, os valores ligados ao comércio
são os valores da burguesia. Então, valores como a obtenção do lucro, a busca do sucesso individual. Os artistas do Renascimento agora vão poder assinar, autografar com o seu nome as suas obras de arte, porque na Idade Média o artista ele vivia no anonimato. A gente não sabia o nome do autor de uma obra de arte. O artista permanecia no anonimato. E agora, no Renascimento, o artista ele vai ser valorizado, ele vai poder autografar, assinar a sua obra de arte. Então, nós vamos conhecer as obras de arte de Leonardo da Vinci, de Michelangelo, de Donatello e assim por diante, né? Esses nomes que eu falei são nomes que pertencem ao Renascimento italiano. Então, durante o Renascimento, né, esses valores ligados ao comércio, ligados ao desenvolvimento do capitalismo, ligados à burguesia, eles são valores que vão, de certa maneira, expressar nas artes este pensamento, esta mentalidade humanista, que é uma mentalidade que está na transição do feudalismo para o capitalismo, que é uma mentalidade dos homens do Renascimento. Continuando, então, nós vamos ter que o humanismo ele apresenta essas características, né? O que é o humanismo? Então, ele apresenta uma nova visão de mundo. A visão do homem moderno. Então, o humanismo, enquanto movimento, é um movimento intelectual, é um movimento ligado ao pensamento, é um movimento ligado à filosofia, né? Então, é um movimento intelectual que vai aparecer, que vai surgir nos grandes centros urbanos, enriquecidos pela atividade comercial, tá? Então, o humanismo, de certa maneira, ele abraça esses valores humanos, ele consagra o antropocentrismo, que a gente vai ver lá adiante. O que é o antropocentrismo, né? É o homem se colocando no centro das preocupações humanas, o homem sendo o protagonista da história, o homem sendo o centro do universo. Então, esse pensamento humanista, esse pensamento antropocêntrico, esse antropocentrismo, ele faz oposição a valores medievais. Quais valores medievais? O chamado teocentrismo. O que é o teocentrismo? Na Idade Média, por exemplo, na Idade Média, os homens que viviam na Idade Média viviam submissos à vontade de Deus. Tudo o que eles faziam convergia para Deus. Todas as explicações que davam eram explicações baseadas na religião, eram explicações cujo conhecimento eram verdades reveladas pela fé. Então, se chovia muito e esta chuva inundava a plantação, se dizia que era a vontade de Deus. Se vinha uma doença, uma epidemia, se dizia que era Deus castigando os homens pelo pecado, e assim por diante. Então, os homens medievais, eles viviam submissos à vontade de Deus. Todas as atividades humanas eram influenciadas pelo pensamento religioso. Por isso que a ciência vai pouco se desenvolver na Idade Média. É durante a Idade Moderna que o homem passa a refletir sobre o conhecimento. Que conhecimento ele busca, que conhecimento ele quer. Então é um conhecimento marcado pelo uso da razão. É um conhecimento que busca explicar racionalmente os acontecimentos que o envolvem, os acontecimentos da natureza. Então, o homem e natureza, né, passam a ser
pesquisados, valorizados, né, pelos humanistas. Então, a natureza é uma fonte de conhecimento para os humanistas. E eles também procuram conhecer o quê? A natureza humana. O corpo humano passa a ser fonte de conhecimento, fonte de estudo. Eles passam a procurar, pesquisar e conhecer o corpo humano. Por quê? Porque na Idade Média, tanto a natureza quanto o corpo humano eram entendidos como fontes de pecado. Por isso que o humanismo é essa nova visão de mundo, uma visão de mundo que procura explicar racionalmente, pelo uso da razão, valorizando as qualidades humanas, valorizando os atributos humanos, valorizando o conhecimento humano. Conhecimento esse construído pelo uso da razão. Então a ciência, essa ciência vai se afastar um pouco da fé. Esta ciência na Idade Moderna vai atingir bastante progresso, e aí nós vamos vislumbrar o desenvolvimento da matemática, da física, da engenharia, da medicina, da anatomia e assim por diante. Por quê? Porque durante o Renascimento, uma das principais características desse movimento renascentista é o racionalismo, a experimentação científica, o cientificismo e assim por diante. Então, o humanismo é essa nova visão de mundo que desenvolve-se durante o Renascimento. Continuando então. E quais são esses valores humanistas? Vamos ver agora. Então, valores humanistas. Então, eu tenho o antropocentrismo, que significa antropocentrismo. Significa exatamente isso. O homem no centro do mundo, o homem no centro do universo, né? Então, antropocentrismo. Agora se procura valorizar as qualidades e os atributos especificamente humanos. Eu enalteço, eu glorifico, eu exalto o humano. Na Idade Média, eu glorificava, eu exaltava a figura de Deus. Na Idade Média, Deus era o protagonista de tudo. Na Idade Moderna, o protagonista passa a ser o homem. Então, eu valorizo o homem, eu glorifico o homem, né? Então, daí, antropocentrismo. O homem no centro do universo, o homem no centro do mundo. E outro valor humanista bastante estudado é a cultura greco-romana, a retomada do pensamento grego-romano. Ou seja, os pensadores humanistas davam muito valor aos estudos de gregos e romanos. Para eles, a filosofia greco-romana, a ciência greco-romana, os estudos de política greco-romanos, né, exaltavam, glorificavam o homem. Para os renascentistas, para os humanistas, gregos e romanos, em seus estudos, exaltavam e valorizavam o ser humano. Depois, outra característica bastante fundamental é o racionalismo. Uso da razão. Por meio da razão, eles procuravam a verdade. Então, a verdade que aparece é uma verdade proclamada pela ciência. É uma verdade construída pelo uso da razão, por meio da investigação científica, não mais verdades reveladas pela fé.
mas sim é somente agora verdades reveladas pela investigação científica. O homem passa a ser um ser racional, o homem é um ser pensante, o homem é um ser livre. Então eu tenho que durante o humanismo, durante o Renascimento, a ciência passa a ser valorizada. A ciência é uma atividade humana que é exercida e construída com base em investigações científicas, e daí usamos a razão para explicar o mundo em que vivemos. Continuando então, surgem novos conhecimentos. Então, esses conhecimentos que surgem são conhecimentos influenciados por este pensamento humanista. Então, é um novo olhar sobre o universo. Surge uma nova teoria para explicar o funcionamento do universo. Antes eu tinha a chamada teoria geocêntrica. O que dizia essa teoria? A teoria geocêntrica dizia o seguinte: é uma teoria que surgiu lá na Idade Antiga, prevaleceu até a Idade Média, chega no século XV ainda com força, mas aí os cientistas propõem uma nova teoria para explicar o funcionamento do universo. Cientistas como Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, né? Vão propor a chamada teoria heliocêntrica, que é a teoria aceita hoje em dia. Então, teoria heliocêntrica, o que diz essa teoria? Que o Sol era o centro do universo e a Terra e os demais planetas giram ao redor do Sol. Não era este o modelo que se tinha anteriormente. Então, pela teoria geocêntrica, a Terra era plana, a Terra era imóvel, parada no universo, a Terra era o centro do universo e tudo girava ao redor dela. O Sol e os demais planetas giravam ao redor da Terra, porque Deus, quando fez o mundo, colocou a Terra no centro, a Terra então seria plana e tudo giraria ao redor da Terra. Esta teoria já caiu por conta dessas investigações científicas desses cientistas, Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, que demonstraram cientificamente que o Sol é o centro do sistema solar, a Terra e os demais planetas é que giram ao redor do Sol. Depois, o desenvolvimento das ciências, de outras ciências. Então, a expansão marítima, que é o movimento das grandes navegações, e as grandes navegações marítimas fazem parte deste processo histórico, né? Então, as navegações são contemporâneas ao Renascimento artístico e cultural. Então, com a expansão marítima vem o desenvolvimento da geografia, né? A geografia se expande, a geografia se valoriza, né? E conjuntamente com a geografia vem o desenvolvimento da cartografia, né? Da escrituração de mapas mais precisos, né? Com o descobrimento da América, por sinal, né? Esta geografia vai trazer a América para os mapas cartográficos. Depois eu tenho o desenvolvimento da botânica, o desenvolvimento da zoologia, tudo isso devido a um conhecimento racional que se desenvolve durante a Idade Moderna. Esta ciência se desapegando da influência da religião. Depois eu tenho com o Renascimento, com essa cultura humanista, eu vou ter um melhor conhecimento do corpo humano. Antes, na Idade Média, o corpo humano era entendido como fonte do pecado, e agora este corpo humano, durante a Idade Média, durante a Idade Moderna,
Com o renascimento, o corpo humano é fonte de estudo, é fonte de conhecimento. Daí eu vou ter o desenvolvimento da matemática, da geometria, da anatomia, né? Para compreender o funcionamento do corpo humano, aprender a representar matematicamente o corpo humano. Se você pega uma obra de arte, as obras de arte do Renascimento exaltam muito o corpo humano, a face humana, o corpo humano, né? O nu passa a ser valorizado, mas não é um nu artístico, né? Então eu tenho que a matemática, a geografia, a anatomia se desenvolvem bastante e ajudam a representar e a conhecer o corpo humano. Muito bem. E agora vem a chamada hora da atividade. Os senhores serão convidados a fazer esta atividade. Para tanto, leiam os textos do roteiro 11, acessem os links do roteiro. Eles estão ali para ajudar os senhores na resolução dessa atividade. Então, eu tenho aqui, primeiramente, de acordo com o texto, assinale a alternativa que não corresponde a uma característica do humanismo. Então, os senhores vão assinalar no caderno, responder no caderno, qual dessas alternativas não é uma característica do humanismo. Só tem uma que não é. Vai lá no caderno e escreve. Depois, em relação às ciências, o que resultou o afastamento dos dogmas e ditames da igreja. Então, a partir do momento que a ciência está se afastando da influência da religião, eu vou ter o progresso das ciências, o progresso da física, o progresso da matemática, o progresso da medicina, o progresso da engenharia e de outras ciências. Depois, defina antropocentrismo. Muito fácil, antropocentrismo, tá? Significa justamente isso. O homem no centro de tudo, o homem no centro do universo. Com o antropocentrismo, o homem passa a ser o protagonista do seu destino. O homem comanda o seu destino. O homem tornou-se o centro do universo. Bom, espero ter contribuído para com este ensino remoto do roteiro 11. Aguardo os senhores no próximo roteiro, o roteiro 12, que os senhores possam ter uma boa semana de estudos e, como está perto já o fim de semana, que também possam ter um bom fim de semana. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado.